casa do Pai. Essa palavra, irmão, ela nos ensina, me ensinou várias vezes, que chegar na casa de Deus, estar na expectativa de vir ao culto, buscar Deus, né, desde cedo, no levantar, no deitar, é alegrar-se, porque Deus, ele não é triste, irmãos. Deus não carrega tristeza. Deus nos tira da tristeza. Então, quando eu recebi essa palavra ontem à noite, e eu disse assim: alegrai-me, Senhor, se toda vez que eu vou para a igreja, eu vou alegre. E mais uma vez, eu menti, porque eu não venho muitas das vezes alegre para dentro da igreja. Creio que muitas pessoas também não chegam aqui alegre. Mas quando tu passa daquela porta, com certeza a alegria, ela é tomada no teu coração. Porque o Senhor, tu pode entrar aqui, irmãos, machucado, entristecido, mas o Senhor, ele não vai deixar tu sair desse jeito. Então, quando o Salmo disse isso, eu creio que ele diz para modificar e colocar na vida de cada um a força e o poder que ele tem. Porque quem tem o poder, irmãos, de nos dar alegria é o Senhor. Quem tem o poder, irmãos, de nos tirar de qualquer angústia, qualquer tristeza, qualquer amargura é o Senhor, não tem outro. E aí eu me peguei pensando assim: puxa, mas Salmo é uma passagem que é bem conhecida, mas só que a palavra de Deus, ela vai ser conhecida com certeza, tanto para quem já leu a Bíblia aqui várias vezes, como para quem também não leu. Quem não leu a Bíblia, ou quem está lendo a Bíblia, os Salmos, é sempre uma passagem que tu lê e tu não esquece. É difícil tu esquecer o Salmo. Mas é uma palavra que, creio eu, que quando foi colocado aqui por Senhor, era para isso mesmo. É para não ser esquecida, é para ser repetitiva, porque essas palavras têm poder. E eu disse assim, agora quando eu estava vindo: puxa, Senhor, eu vou buscar mais um pouquinho para saber se é essa palavra que tu quer que eu leve. E quando eu cheguei aqui na frente, agora correndo, eu disse assim: alegrei-me sim. Sabe por quê? Porque quando eu desci ali na frente num carro do meu irmão que me deixou aqui, o meu irmão disse assim para mim: um dia eu vou na tua igreja. E eu disse para ele: glória a Deus, eu creio que um dia não somente tu, mas toda a nossa família vai estar aqui. E ele disse assim: porque eu tô indo, comecei a ir numa igreja, comecei a frequentar uma igreja e tô sentindo uma diferença na minha vida. Mas eu vejo teus vídeos da igreja de vocês, eu vejo quando vocês postam as coisas, eu vejo as lives, mas um dia eu vou te visitar, porque mesmo tu estando correndo, eu vejo uma alegria tão grande em ti que eu não via antes. Então eu quero isso pra mim, ele falou. Aí eu disse pra ele assim: glória a Deus, meu irmão, se tu quer essa alegria pra ti, tu vai ir no lugar certo, que é na casa do Senhor. Não importa a igreja que tu vá, mas que tu busque o Senhor, eu disse pra ele. Aí desci do carro, entrei em casa rapidamente, saí e vim. E aí eu peguei e disse assim: obrigado, Senhor, porque se eu queria uma confirmação dessa passagem, essa confirmação tu me deu agora. Mas por que eu digo isso, irmãos, para vocês? Porque às vezes é fácil a gente dizer assim, eu creio. Mas quando tu estás num desafio, às vezes tu recua na crença. Por quê? Porque às vezes tu não acha que tu é capaz, ou se as coisas começam a não ir da maneira que tu quer, ou se as coisas da mesma maneira começam a dar errado, tu acha que tu não é capaz, que aquilo não foi para ti, e aquilo foi, e aquilo é para ti. Porque quando eu tinha parado de vir trazer a palavra e não, eu orava, mas não buscava a Bíblia, e um dia eu estava em casa deitada, e me lembro que era a pregação e era o pastor Jean na palavra, e eu estava deitada vendo a live com o telefone, e aí eu me lembro muito bem que ele falou assim, sobre o teu chamado, e ele disse
Se você hoje que está aqui tem um chamado, eu creio que Deus vai reativar o teu chamado essa noite. Se você está em casa e não está na igreja, mas está através nas lives, e tu tem um chamado, Deus vai reativar o teu chamado essa noite. E eu me lembro, irmão, que na hora que isso entrou no meu ouvido, eu comecei a chorar. Porque eu disse assim: Senhor, eu me envergonho por eu ser tão desobediente. Não por somente vir trazer a palavra, mas por eu não abrir a Bíblia e buscar a tua palavra. Porque trazer a palavra, irmãos, aqui, subir nesse altar, é algo que para nós, para mim, é muito importante, muito sério. Eu tenho, como diz, um temor de subir aqui, porque eu estou na igreja há uns 3 anos, eu acho. E 3 anos, né, Tamiris, eu acho, né? 3, 4 anos. E eu vi coisas grandes acontecer em cima desse altar. Eu vi, irmãos, nesse altar pessoas serem restituídas. Eu vi, irmãos, nesse altar uma coisa que me encheu um dia o coração, de pessoas nunca ter pisado na igreja e levantar da cadeira e chegar aqui na frente, não nessa congregação, na outra congregação, porque esse altar é o mesmo, só está acho que um pouco mais comprido, e pessoas entregar sua vida a Jesus. Eu vi nesse altar pessoas fazerem alianças com Deus. Irmãos, eu vi nesse altar pessoas chegarem aqui quebrada. Eu fui uma pessoa que cheguei aqui um dia, me ajoelhei nesse altar e não conseguia sair daqui porque eu não entendia, que eu estava muito destruída. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu creio que nesse altar aqui, naquele dia eu fui curada. Eu vi curas, milagres acontecer nesse altar. Então esse altar, é como eu digo, é um altar muito santo. Às vezes as pessoas dizem assim: que bonito é a igreja de vocês, que lindo é aquela paisagem que eu vejo atrás, que fica muito perfeita, combina muito com a igreja de vocês. Mas esse altar de vocês poderia ser mais alto. E aí um dia eu disse para uma amiga minha que estava assistindo uma apresentação nossa e viu e disse assim: eu achei que o altar de vocês era mais alto. E eu disse: o nosso altar, ele está na medida certa. E ela disse: mas ficaria bonito um altar mais alto. E eu disse: não. Sabe por quê? Porque nesse altar, tudo que aconteceu aqui, com certeza Deus restituiu esse altar e fez esse altar e vai continuar fazendo grandes coisas acontecer aqui nesse altar, irmãos. Então eu disse assim para ela: não, porque o nosso altar, ele é um altar que tem tanta coisa para ser revelada nesse altar. Casamentos aconteceram nesse altar, princesas, né, fizeram aqui, a festa foi linda, e lindo que estava nesse altar também. Cada irmã que cada vez mexe nesse altar, na Santa Ceia, mexem para arrumar o altar. Então ele é perfeito, eu disse para ela. Ele é perfeito porque Deus fez tudo perfeito ali. Então, de repente, se acaso a gente mudasse alguma coisa, a gente não alegrasse o Senhor. Então, a gente não está aqui para alegrar a pessoa que chegar ali e achar que ele deve ser maior. A gente está aqui para alegrar o Senhor. Por isso que, irmãos, essa passagem quando diz: alegrei-me quando venho na casa do Senhor, é uma passagem, irmãos, que Deus quer sim tratar com nós. Deus quer nos esvaziar e Ele nós se enchermos da presença dEle. Por quê? Porque só assim nós vamos trazer alegria para o nosso coração. Se a gente chegar aqui e não permitir ser desvaziada para que Ele preencha, com certeza a gente vai sair da mesma forma. Mas foi porque nós não permitimos. Foi porque nós não demos espaço para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Então, o que eu venho entregar para a igreja? Se cremos que Deus existe, amém? Quem crê que Deus existe? Então, se cremos que Deus existe, cremos na palavra dEle. Porque o nosso Senhor é um Deus vivo. Ele é um Deus, irmãos, que Ele, por mais que tu seja maltratado, se hoje tu chegou aqui, né? Eu não sei na vida de ninguém, só sei da minha. Não sei nem da vida dos meus filhos, porque hoje passei um tempo longe deles, né? Saí cedo e tudo, então eu não tive. Só o Juan que estava comigo, então eu
não sei da minha outra filha, mas eu digo assim, ó, se cremos que Deus é vivo e hoje nós cremos na palavra do Senhor, então, irmãos, a gente pode chegar nessa igreja maltratado pelas pessoas, a gente pode chegar nessa igreja humilhado muitas das vezes, a gente pode chegar nessa igreja descrente da fé, a gente pode chegar aqui, irmãos, achando que somos as piores pessoas do mundo. Nós podemos chegar aqui, irmãos, e achar assim, ó, que tudo que acontece na minha vida, eu vou na igreja, mas não vai melhorar. Você está muito enganado, porque se você crê em Deus, se você crê que Deus existe, se você crê que a palavra dele é verdadeira, você não vai continuar da mesma forma. Você não pode continuar da mesma forma, porque Deus pede que a gente só dê permissão para ele mudar tudo. E ele muda, irmãos. Só que para isso nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. Eu sei que a vida da gente é dura, os levantes às vezes são grandes, as tristezas nos pegam de surpresa, mas nós temos que crer que se Cristo vive e se Ele deu a vida por nós, hoje é dia, irmãos, hoje é dia da aliança com o nosso Senhor, hoje é dia da Santa Ceia do Senhor, hoje é dia, irmãos, que nós possamos nos dedicar totalmente a Cristo, porque essa cruz aqui, irmãos, foi levado todos os nossos pecados. Aqui Deus deixou todas as amarguras, nossas tristezas, os nossos levantes, está tudo aqui. Então que nós possamos essa noite se alicerçar no Senhor, termos o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador. Saber com que Deus, todos os dias na minha vida, eu posso me levantar, mas que a minha vida vai ser entregue a Ele e que a minha vida não vai permanecer da mesma forma, porque Ele muda o cenário, Ele muda a tristeza, Ele coloca coisas que a gente nem imagina nas nossas vidas. Então hoje que a gente possa ter mais fé, crer mais em Deus, saber que Deus ele é vivo, mas também que a gente permita que Deus possa agir nas nossas vidas. Amém?